Olá, colegas. Vamos à correção da prova de São Raimundo das Mangabeiras, elaborado pelo Instituto Juscelino Kubitschek. Vamos aqui corrigir a questão, a prova de língua portuguesa. E a gente vai fazer a correção dessa prova aí, aos que do grupo do curso participa, né? Fazer a correção da prova e depois disponibilizar os devidos resumos e o treino para que nós possamos fazer aí a prova de morros daqui a 10 dias, tá? Nós vamos verificar onde a banca agravou nessa prova, aonde ela não agravou, aonde ela acertou e também onde ela não acertou, tendo em vista que a banca Juscelino Kubitschek traz alguns desconfortos aos candidatos, né? Aos candidatos que estão em nível mais avançado, que é esse que se preocupa com questões que vão ser anuladas, né? Ao candidato mediano, uma questão anulada é uma coisa boa. Aos concurseiros mais avançados, uma questão anulada se trata mesmo de um prejuízo para a sua pontuação. Vamos lá às devidas correções. Temos aqui, colegas, o texto. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Texto 1, depois nós temos o texto 2, depois nós temos um texto que é o poema da purificação para as questões 2, 3 e 4, tá? Pois bem, no texto 1 nós temos aqui o conceito de gêneros textuais. No texto 2 nós temos aqui o conceito de resiliência trazido aqui do dicionário. E a questão número 1, tanto a A1 como as demais, não trata de questões de compreensão, não trata de questões de interpretação. A banca optou por não trazer questões dessa senda de compreensão e interpretação, apenas de tipologia textual. A primeira questão, com base nas informações do texto 1, esse texto aqui, tá? E na análise detalhada do texto 2, é correto afirmar que a tipologia desse último, ou seja, do texto 2, pertence ao gênero. Colegas, concordem comigo que a banca está querendo que você saiba qual é o gênero textual do texto 2, né? Ocorre que em nenhuma das alternativas nós temos gêneros textuais, tá? Nós temos aqui a alternativa A, científico. Se fosse artigo científico, seria o gênero textual. B, C e D trata-se de tipologia textual. Então a banca ela cometeu esse pequeno equívoco de pedir gênero textual na pergunta e colocar tipologia textual nas alternativas. Tipologia textual, colegas, é o que? É a estrutura do texto. Como é que eu vou criar esse texto? Eu vou fazer uma narração? Eu vou fazer uma descrição? Se eu for fazer uma narração, eu tenho que pensar na estrutura de utilizar verbos ali no passado, utilizar uma sequência de eventos, ter um personagem, tá? Então essa se trata de estrutura. Se eu vou utilizar um texto argumentativo, qual é a estrutura? Uma estrutura mais formal, eu vou dar o ponto de vista ali, né? Dentro do texto, é possível isso, necessário aquilo. Um texto injuntivo é o texto que eu vou querer convencer alguém, é um texto que na estrutura eu vou utilizar de verbos no imperativo, e no expositivo eu vou trazer ali algo sem dar o ponto de vista. Então perceba que nós estamos falando aqui de estrutura e de tipologia textual. A ideia do gênero é a ideia da função social em que esse texto está tratando. Então, quando eu falo argumentativo, injuntivo e expositivo, eu não estou falando de gênero textual. Estou falando de tipologia textual. Então, em vez da banca pedir a tipologia textual,
que de fato é o que a banca trouxe, a alternativa D, né? A gente estava falando realmente de tipologia. Por quê? Porque quando eu trago o conceito de resiliência, eu estou apenas dando uma explicação do que seria resiliência, tá? Então, uma explicação, uma exposição sem avançar para algum argumento, alguma opinião pessoal de quem escreveu, é de fato um texto expositivo. São apenas dados, né? Informações e conceitos e pronto. Então, de fato, a alternativa correta da questão 1 é a alternativa D, tá? Pois bem, como nós estamos corrigindo essa prova de São Raimundo das Mangabeiras para facilitar na nossa resolução da prova que vai acontecer daqui a 10 dias, que é a prova de Morros, nós temos que verificar aqui o campo de escolha, né, que a banca traz nessa prova, para que nós possamos ter um parâmetro, tanto naquilo que ela está trazendo, como naquilo que ela pode, que esteja ali no campo visual dela para trazer. Então, nós temos aqui um texto cuja tipologia é expositiva no texto 1. O texto 2, a tipologia é expositiva, tá? O texto 1, o gênero, a função social é um verbete, porque não é o que a banca está pedindo, né? Mas só para trazer essa informação, a título de que você possa conhecer isso na próxima prova não ficar para trás numa questão de gênero textual. Porque está tratando aqui de um conceito, tipologia textual expositivo, né? Gênero textual, um verbete. E a função social, a função da linguagem, né? Seria uma função referencial, porque está dando apenas uma informação de alguém que está na terceira pessoa do singular, que é o ele. Ele quem? O gênero textual. No texto 2, nós temos aqui um texto que a tipologia textual é expositiva, e de fato a alternativa D, se ele perguntasse a tipologia. O gênero textual também aqui é um verbete, porque está trazendo aqui um conceito da palavra resiliência, tá? Um conceito, diga-se de passagem, de dicionário. E a função da linguagem aqui seria metalinguística. Por quê? Porque aqui é a língua portuguesa falando da língua portuguesa. É a língua portuguesa, né, falando do conceito de uma palavra da língua portuguesa. Então, a função da linguagem do texto 2 é metalinguística. Tio Fran, por que o texto 1, a função social não é, aliás, a função da linguagem não é também metalinguística, já que está falando de gêneros textuais? Aqui é apenas se o gênero textual estivesse falando do gênero textual, ou quando um verso estiver falando de um verso, tá? Aí nós temos uma metalinguagem, né? Uma função metalinguística. No caso 1, ele é apenas função referencial, porque está tratando de um tema específico, ele, né? E não é ele falando dele. É o conceito de ele trazido aqui, né? De forma informativa. Então, nós temos aqui uma função da linguagem referencial no texto 1 e função da linguagem metalinguística, que é a palavra falando, a língua portuguesa falando da língua portuguesa. Pronto. O pequeno detalhe que a banca trouxe aqui de erro foi exatamente a ideia do que ele pediu o gênero, na verdade, colocando nas alternativas a tipologia. B, C, D é tipologia e artigo científico, se fosse a alternativa A, seria gênero textual. Pois bem, ficaremos aqui com a alternativa D se a pergunta fosse tipologia. A banca não indeferiu essa questão quando entraram com recurso. No poema da purificação, nós temos aqui o poema e temos aqui a questão de número 2, tá? Ele quer apenas identificar no verso 3, colegas, o verso 3 não é o parágrafo 3, o verso 3 é a linha 3. Na linha 3 nós temos o quê? E jogou seu corpo no rio. Nós temos aqui nitidamente um conectivo I, para a gente entender que o conectivo I liga as orações coordenadas, tá? E dá uma ideia de adição ou soma, por isso que é a alternativa C, tá? Acrescento a título de
prova de morros que os textos literários eles são trazidos muito pela banca. Significa dizer que é esperado que aqui trouxe a questão da oração, mas é esperado que no texto literário você aguarde o quê? Questões de figuras de linguagem, tá? Questões de conotação, denotação, questões de ambiguidade, polissemia, tudo, né? Do sentido figurado, tudo está ali dentro do que a banca gosta de escolher, que são esses textos literários, tá? Então, aqui ela trouxe uma questão simples de gramática e tal, ali é coordenada, porque o I ele liga orações coordenadas, e o I ele é aditivo, por isso que traz essa ideia da soma. Aqui no verso 3, que não é parágrafo 3, tá? Que é a linha 3, tá? Cada linha representa um verso. Então, verso 3, e jogou seu corpo no rio. Realmente esse I, ele de fato é uma oração coordenada apresentando uma relação semântica de soma, né? A ideia é somar as duas informações, tá? Com a oração anterior. Aí você poderia pensar aqui, ó. Tio Fran, mas aqui não tem aquela ideia do I, que o I ele pode ser adversativo, e se fosse adversativo não seria, cadê? Alternativa C, né? De fato, se fosse adversativo o I, porque o I pode ser aditivo ou adversativo. Aí fica a seguinte ideia: unindo duas coisas boas, ele é aditivo. Unindo duas coisas ruins, ele é aditivo. Se unir uma coisa boa e uma coisa ruim, ou vice-versa, né? Ele é adversativo. Aí, para tirar essa dúvida, a gente vai vir aqui no texto, tá bom? Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. Matar é uma coisa ruim. E jogar o corpo no rio é uma coisa ruim. Então, eu tenho, né, conectivo I diante de duas coisas ruins. Diante de duas coisas boas é aditivo. Soma de duas coisas ruins é aditivo. Uma coisa ruim e uma coisa boa é adversativo, ou vice-versa também é adversativo. João estudou muito e foi reprovado. Aí eu tenho uma coisa boa, estuda muito e ser reprovado, uma coisa ruim. Aí nesse exemplo que eu dei seria adversativo. Vamos para frente. 3. No poema aparece duas ocorrências da palavra que. É correto afirmar quanto a elas que. Então agora é no poema, não é só mais ali no verso, né? É em todo o poema. Aparece a palavra que. Duas ocorrências. Então vamos ver onde é que aparece essas duas ocorrências aqui desse poema. Vou aumentar aqui um pouquinho. Depois de tantos combates, um anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Eu tenho o quezinho bem aqui, tá? De um sangue que. Então eu tenho o que aqui, colegas? Eu olho para trás e encontro um sangue. Eu encontro um sintagma nominal. Eu encontro um substantivo e não um verbo, tá? Então, de fato, eu estou diante de um pronome relativo. Porque o pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. E aqui ele está substituindo o nome. Se eu tirar o que, fica assim: um sangue não descorava. Então, de fato, esse que está substituindo esse um sangue. Tem aqui um pronome relativo na primeira situação. E eu tenho outro que aqui, ó, mais uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo, né? Então aqui eu tenho uma luz e aqui eu tenho o que? Esse uma luz é um sintagma nominal. O substantivo é luz, né? Que está antecedendo o que. Então, de fato, eu tenho aqui, olhei para trás e encontrei um sintagma nominal, é um pronome relativo. Então, tem um pronome relativo aqui nas duas situações. Agora, eu quero falar uma coisa importante para os colegas. Vamos encontrar aqui, nas duas ocorrências, corresponde a elementos remissivos, portanto, são classificados como pronome relativo. Colegas, o que é um pronome elemento remissivo? Elemento remissivo é quando você evita repetir, você tira
Você tira a palavra que iria se repetir se eu não utilizasse o que e colocaria o que. Então, elemento remissivo é aquele referente que se evitou repetir, tá? Utilizando-se do termo, do elemento coesivo, que é o pronome, né? No caso seria o pronome relativo, tá? Então, elemento remissivo exatamente tem a ver com a ideia da coesão, ou seja, ele corresponde ao referente que foi trocado por um pronome. Então, de fato, pronome relativo. Aqui está falando de conjunção integrante, aqui está falando de subordinativas integrantes também, né? E aqui também está falando de integrante. Então, os dois são pronomes relativos. Agora, eu quero deixar aos colegas aqui um recado muito importante. Para você que está no curso, essa questão, ela é uma questão fácil, tá? É uma questão que você não vai poder errar. Por quê? Porque é uma questão do candidato, do concorrente que está no nível mediano, ele acerta essa questão sem nenhum problema, tá? Nós já deixamos bem claro, bem nítido essa ideia, né? Essa ideia da conjunção integrante, do pronome relativo, tá? Das mnemônicas em que o que está envolvido em locuções conjuntivas, bom? As causais, lembra já foi dado visto uma vez no cheque, tá bom? Lembra nas locuções conjuntivas concessivas, lembra do mesmo posto ainda concessivo, tá? Então, são situações em que o que está envolvido em outras locuções conjuntivas que não sendo pronome relativo e nem conjunção integrante. Quando a banca traz somente isso, a questão se torna fácil e pronto, acabou. Então, é inadmissível que você erre uma questão que faz esse trocadilho entre pronome relativo e conjunção integrante. Questão 4. Dentre as figuras de linguagem mencionadas abaixo, apenas uma é claramente perceptível, tá? No verso 2 do poema O Anjo Bom Matou o Anjo Mau. Eu não vou no poema, por quê? Porque ele já trouxe aqui entre parênteses, tá bom? O anjo bom matou o anjo mau. Ah, tio Fran, eu olhei aqui anjo bom, anjo mau. Tio Fran, isso aqui é uma antítese. Nós estamos cansados de saber, e diga-se de passagem, quem do curso faz parte, isso aqui é uma coisa corriqueiramente, essa ideia de antítese, até de quem não faz parte do curso, isso é uma coisa simples, tá? Tio Fran, mas eu não encontrei essa alternativa, antítese, na questão 4. Será que eu estou ficando doido? Será que tem algo para eu aprender que eu não aprendi? Colega, você não tem nada. A sua informação sobre antítese ela está completamente correta, tá? A questão 4, a alternativa correta é antítese. A banca trouxe como paradoxo. Entrou-se com recurso referente a essa questão, a banca indeferiu, tá? A banca diz que é uma figura claramente perceptível. Se eu tenho bom e tenho mal, antítese, tá? Então, a banca trouxe como paradoxo. Não, se você pegar link no Google rapidinho, diferença entre paradoxo e antítese, você vai ver, né, completamente diferente. A antítese vai trazer uma palavra e uma outra palavra com seu antônimo. E um detalhe, que nem essa banca JK e nem algumas outras bancas conseguem perceber, que
Quando eu tenho uma palavra oposta, ela tem que ter um estilo, colegas, para ser uma figura de linguagem. Nem que tivesse aqui nas alternativas, né, antítese, essa questão ainda seria passível de anulação. Sabe por quê? Porque não basta eu dizer que eu fui à festa com a camisa branca e um short preto, que vai trazer essa ideia da antítese. Porque ela tem que ter um estilo, colegas. Ela tem que ter um efeito estiloso, tá? Eu preciso trazer algo, né? Eu preciso trazer algo que venha a ter estilo, né? O preto da minha alma se entrelaçou no branco da minha paz. Pronto, criei isso agorinha, tá? Então percebe que tem que ter estilo. O anjo bom matou o anjo mal, não tem nada de estilo aí, nenhuma figura de linguagem é. Ah, tio Fran, tem bom e tem mal. Tem, essa banca vai colocar, ela poderia colocar isso como antítese sem nenhum problema. Não tem problema, você achou bom e mal, não vai discutir, tá? Mas não é figura de linguagem. Agora a banca cometeu um erro muito mais agravante do que essa ideia de ter estilo não, que foi trazer, inclusive, colegas, inclusive trouxe no indeferimento de recurso, a banca ela trouxe o conceito de antítese, né? O conceito de antítese longe do conceito de paradoxo, ou seja, se ela tivesse copiado e colado no recurso, no julgamento do recurso, e lido, ela ia de fato ver que essa questão estaria anulada. Porque não tem aqui antítese né? Não tem aqui antítese aqui na alternativa. Tá? Então essa questão aqui ela seria anulada, a banca trouxe como paradoxo. Paradoxo, colega, é quando você utiliza duas palavras contraditórias, sim, mas que ela venha funcionar no mesmo movimento, ou seja, sem querer, querendo, tá? O som do meu silêncio, ou seja, você busca uma coisa ilógica, uma coisa que você, gente, o que é isso? Como é que pode? Né? Aparentemente, literalmente impossível, né? Mas coloquialmente possível, quando alguém quer falar duas coisas, tem que ser acontecimentos simultâneos, tá? Não é essa a ideia, que o anjo bom matou o anjo mau, tá? E essa questão 4, colegas, a título da prova de Morros, ela vai te alertar, tanto essa prova, como as demais provas que foram corrigidas, ela vai te alertar para que você se intere nas figuras de linguagem, que não seja as figuras de linguagens corriqueiras, tá bom? Antítese é corriqueiro, tá bom, colegas? Hipérbole é corriqueiro, tá bom? Perceba que ela trouxe aqui a perífrase, né? O que seria a perífrase, colega? A perífrase seria uma substituição, tá? Ela seria uma substituição de uma qualificação. Se eu falo, por exemplo, o rei da selva está em extinção. Eu estou falando de animais, ou seja, quando eu substituo um animal ou um objeto pela sua qualificação, é perífrase. Quando eu substituo a qualificação de uma pessoa, quando eu substituo o nome de uma pessoa, que agora não é mais animal, é objeto, pela sua qualificação, né? O rei do futebol, me tratando de Pelé, por exemplo, aí eu tenho uma autonomásia, tá? Então a banca trouxe perífrases aí e pode trazer autonomásia, e perceba que é nesse campo que ela vai trazendo as questões. Então não apenas que os colegas assistam a correção dessa prova, mas que também venham verificar a diferença de perífrase, autonomásia, que é substituição, metonímia, que também é substituição, só que a metonímia ela diferencia por substituir a parte pelo todo, tá bom? Então fique nessa sendazinha aí, ó, paradoxo, perífrase, autonomásia, ironia, se ela for
Se ela for bem tranquila, ela vai colocar uma hipérbole, tá bom? Lembrando que a hipérbole não é um substantivo de intensidade. A hipérbole tem que ter um exagero em que esse exagero venha a se tornar impossível de acontecer, tá? Beber um mar de canudinho, por exemplo, é impossível de acontecer. Já falei 1000 vezes para a pessoa, é impossível você fazer isso. Você tem que falar 1000 vezes para alguém uma coisa, tá? Então, hipérbole não é exagero do advérbio de intensidade muito grande, não é hipérbole. Tem que trazer a questão do impossível. Voltando ali na questão 1, os colegas, a gente vai trazer isso no nosso resumo, tá bom? Mas vou adiantar aqui logo. Os colegas verificam os gêneros textuais, ensaio, colega, novela, romance, a diferença entre um e outro, tá? Os gêneros textuais jornalísticos, tá bom? Editorial, notícia, reportagem, tá bom? Verifique esse gênero. A gente vai trazer isso aí no nosso resumo, mas só para que os colegas já comecem a pegar e a fazer as anotações e já ir adiantando aí, para que quando a gente for trabalhar isso, se apresente de maneira mais tranquila, tá bom? A questão 5 nós temos uma questão também fácil, e digo aos colegas que as questões fáceis você não pode errar, tá? Por quê? Porque trata-se aqui de uma questão de termos da oração de forma altamente tranquila, tá? Tem só um detalhe aqui que os colegas podem falar assim, não, tio Fran, isso aqui não é tão tranquilo, por isso, tudo bem, eu vou deixar bem claro aqui e o colega já vai esperar essa informação na prova de morros. Dadas as frases, não são frases, tá, colega? São orações, tá? São orações, são períodos, né? Quando a gente trata, colegas, essa banca, ela tem muito que aprender. Quando a gente trata de termos da oração, colega, a gente está tratando de orações, estamos tratando de período, ou seja, de construções que têm ação verbal dentro, tá? Dados os períodos, a reivindicação aconteceu no mercado municipal da cidade, deu Ana um belo presente a seu filho, revelou o pai a verdade a todos os seus filhos, tá? Então, na primeira nós temos aqui, olha, aí ele quer saber se é a primeira junta adverbial e assim por diante. A reivindicação aconteceu no mercado municipal da cidade. Colegas, no mercado municipal da cidade, estamos tratando de termos da oração. Nós no módulo 1, no primeiro vídeo que a gente fala assim, olha, você vai utilizar a preposição em para uma coisa, a preposição de para outra, né? A preposição em, ela vai, na sua maioria das vezes, iniciar um adjunto adverbial de tempo ou lugar, tá? Aí tudo que se refere a tempo ou lugar iniciado com a preposição em tem uma grande probabilidade, 99%, de ser um adjunto adverbial. Em cima da cama, debaixo da mesa, na semana passada, no mercado municipal, adjunto adverbial, pronto. Isso é uma coisa muito fácil, muito tranquilo, não dá para errar. Dessa forma a gente fica excluindo o quê? Alternativa C, que está falando de adjunto adnominal. Ficaremos entre a B e a D. Vamos lá. Deu Ana um belo presente ao seu filho. Claro que a banca não vai trazer períodos na ordem direta, colegas. Vai trazer o quê? Na ordem inversa, vai trazendo alguma inversão, ou seja, quem deu aqui foi Ana, tá? Quem que deu? Ana. Deu o quê? Deu um belo presente a seu filho. Estamos aqui diante de um verbo bitransitivo. Os colegas vão lá no módulo de termo da oração e lá tá os principais verbos bitransitivos. Dar, oferecer, preferir, tá? João prefere
bolo à laranja, é assim que a gente usa, colegas. A gente não usa o do que, não é isso? É um verbo bitransitivo, tá bom? Então, quando você estiver diante do verbo preferir, é um verbo bitransitivo. Fica o recado. Vou mostrar aos colegas depois da data dessa prova, desse vídeo, questões do verbo preferir como bitransitivo. Então, quando eu tenho, colegas, o verbo bitransitivo, acontece uma coisa diferente. O que seria? Seria o complemento do verbo, né? Com preposição. Por que, tio Fran? Por causa da distância, ou seja, nós estamos acostumados assim, o complemento do verbo fica ali coladinho no verbo, tá bom? Mas quando nós temos um verbo bitransitivo, o objeto indireto, ele vai se distanciar do verbo, tá? Não vai estar tão perto do verbo. Por que, tio Fran? Porque o objeto direto vai estar aqui, olha. Certo? Vai estar aqui, pertinho do verbo. E o que foi que a banca agravou aqui, né? Agravou. Colocou entre o verbo e o objeto direto, colocou o sujeito e colocou o objeto direto, tá bom? O objeto indireto aqui no bitransitivo só vai ficar perto do verbo, e anotem isso aí, né? Quando o enunciado vem trazendo, por exemplo, Ana fez uma surpresa a João. Pronto, aí ponto. Deu-lhe um belo presente. O que aconteceu agora? O objeto indireto que estava distante do verbo, que era o a seu filho, ele veio para próximo do verbo, substituído pelo pronome oblíquo lhe. Agora, quem é o objeto indireto? O lhe. E um belo presente continua sendo o objeto direto, tá bom? Então, esse 2 aí, ele é agravante por isso, porque os colegas têm que observar esses detalhes e vamos treinar antes da prova de Morros o detalhe do verbo bitransitivos, que ele é um grande candidato para a prova de Morros que vai acontecer daqui a 10 dias. Revelou o pai a verdade a todos os seus filhos. Tá? Aqui nós temos aqui o que? Nós temos o pai, que é o sujeito, assim como Ana, colocado posposto ao verbo. Tá? E também trouxe também um bitransitivo. Ó. Revela alguma coisa, a verdade, a alguém que é a todos os seus filhos. Então nós temos aqui um adjunto adverbial, um objeto indireto e um sujeito. Bem aqui na alternativa A, tá bom? Quem vai fazer Morro, não se preocupe que a gente vai trazer isso e você vai esperar no dia da prova. Diga-se de passagem, colega, nós iremos dentro desses 10 dias faltantes, né? Vamos dizer, cantar a pedra para Morro. Se você vai acertar ou não, mas vai ficar registrado no nosso resumo aquilo que de fato você vai encontrar na prova de Morros. Vamos aqui à questão de número 6. As orações introduzidas da palavra aqui são respectivamente... Beleza, essa aqui também, ela é uma questão fácil, dada a informação aos colegas aqui, que talvez não deva ter treinado muito, mas vai ficar aqui o recado sobre essa ideia da oração substantiva, adjetiva e adverbial. Só exijo de você isso. O isso já denuncia, né, colega? Que aqui trata-se de uma condição integrante, né? Todo alimento que é fresco é mais nutritivo. Aqui nós estamos diante de o quê, colega? Todo alimento é o sintagma nominal. Estamos diante de um pronome relativo. Condição integrante no primeiro, pronome relativo no segundo, somente, né? As orações introduzidas pela palavra que são respectivamente, colegas, essa questão diante de 2025 da vida, diante de uma concorrência ainda maior do que antes da pandemia, é uma questão extremamente fácil,
que não dá para você errar uma questão dessa. Tá bom? Quem no curso participa, não dá para errar uma questão dessa. Colegas, nós temos aqui alternativa A, substantiva, e alternativa B, subordinada adjetiva. Tá? Então, vamos ficar aqui com a alternativa A, porque de fato a alternativa correta é a alternativa A. Agora, veja o seguinte recado. Quando você está diante de uma conjunção integrante, essa conjunção integrante está iniciando uma oração subordinada substantiva. Ponto. Quando você está diante de um pronome relativo, esse pronome relativo está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Vírgula. Essa adjetiva, com a presença ou não de uma vírgula que vai ficar bem aqui, depois do sintagma, bem aqui entre a última palavra e o que, ela que vai dizer se essa adjetiva tem outro sobrenome. Aliás, a adjetiva ela sempre vai ter outro sobrenome. O sobrenome adjetiva, o sobrenome restritiva, é exatamente como está aqui no item 2, ó. Sem a presença da vírgula, o sobrenome é adjetiva restritiva. Com a presença da vírgula, exatamente entre o que, né, e o substantivo, aí é chamada de explicativa. Com vírgula, explicativa. Sem vírgula, restritiva. Se tiver um ponto e vírgula, há um erro de pontuação. Porque o que tem que ficar aí para ser explicativa é exclusivamente a vírgula, tá bom? Então, começou aqui com o pronome relativo, ele é subordinada adjetiva. Começou a oração subordinada com a conjunção integrante, ela é chamada de substantiva. Tio Fran, e quando é que é adverbial? Adverbial é quando a oração subordinada inicia com as conjunções subordinativas, com exceção da integrante que é si. As demais subordinativas ela vai ser adverbial. Mas se for integrante que ou si, vai ser substantiva, tá bom? Então, trata-se de uma questão fácil. Vamos aqui à questão de número 7. No anúncio acima temos os termos presentes dentro do círculo, são adjetivos apresentados no grau. Aqui é uma questão de grau do adjetivo, já está lá na nossa tabelinha de prioridades, né, das possibilidades. Ocorre só, colegas, que aqui nessa questão a banca ela cometeu um grande erro, né? Porque ela trouxe uma questão e aí ela pegou e entraram com recurso, porque ficaram na dúvida, né? Ali talvez entre comparativo ou superlativo relativo, né? Ou então absoluto, sei lá. Mas veja bem, quando eu tenho comparativo de superioridade, o que eu tenho? Um exemplo, né? João, vamos falar aqui só de superioridade, porque como aqui é mais, a gente vai falar de superioridade, a gente vai falar de inferioridade. João é mais bonito que Pedro. Tá? Essa caneta é mais bonita que aquela. Então, eu estou fazendo comparação entre dois seres de espécie diferente. Embora que eu fale que essa caneta é mais bonita que aquela, né? Mas aqui são características diferentes. Nesse caso, colegas, eu tenho o quê? Eu tenho um comparativo de superioridade. Tá bom? Quando eu tenho um superlativo, que agora ele já não vai mais comparar esses seres, né? Esses seres de substantivos diferentes, tá? Agora ele vai se referir a uma certa elevação em relação a um grupo de mesma espécie, vamos dizer assim. Aí eu tenho um superlativo relativo. Deixa eu falar, explica melhor. Você chega para sua namorada e fala assim: tem algo para te falar. Diga, amor, você é a mais bonita das flores. Ou seja, entre todas as flores que tem ali,
né? Você está na mesma espécie dessas flores, só que você é mais bonita desse grupo de flores. Nesse caso, eu não estou comparando seres diferentes, eu estou elevando essa flor, né, dentre as demais flores, tá? Aí, tio Frank, essa ideia do que você falou agora, com a que você falou anterior, o que tem a ver aqui com a questão? Vou explicar. Como é que diz aqui o enunciado? Novos recheados São Luís Extra, é o nome do recheado, né? Aí tá aqui, ó, mais cremoso, mais gostoso e mais crocante, tá? Aí a banca chegou e falou assim, não, essa questão aqui, ela é comparativa de superioridade. Aí chegou alguém, né, que várias pessoas chegaram, não, peraí. Superioridade não é quando você fala assim, por exemplo, novos recheados São Luís Extra, é mais cremoso do que o chocolate Que Bom. Aí eu estou fazendo uma comparação. Aí sim, ou seja, ele está trazendo uma informação aqui é insuficiente, tá? Ou então você poderia falar assim, falando no superlativo de superioridade, você poderia elevar esse recheado aqui a uma série da mesma espécie, ou seja, eu posso falar assim, novos recheados são os extras, são mais cremosos do que os demais recheados, ou seja, agora eu estou elevando a mesma espécie. Então, eu poderia, como a banca trouxe assim, ela falou assim, olha, é o seguinte, aqui é porque aqui é porque tá elíptico, tá oculto a informação, porque se não tivesse oculto, aí eu acrescentaria aqui que era mais ou menos do que alguém. Aí, por que é que essa questão, por que que não convence o recurso trazido pela banca? Porque aqui realmente está elíptico, assim, ó, novos recheados são os extra, é mais cremoso. Só que eu posso dizer assim, ó, mais cremoso do que os recheados da concorrência, eu estou elevando a mesma espécie de recheado. Ou mais cremoso do que o chocolate Que Bom. Então aí eu estou comparando dois substantivos. Então, de fato, essa questão ela foi passível de anulação. Entraram com recurso nessa questão, mas a banca não abriu mão. Ela traz essa questão oculta, essa elipse, né? Essa elipse ela pode ir para duas vias. Ela pode ir para a via do comparativo de superioridade ou pode ir para a via do superlativo relativo de. Ela pode ir para o comparativo, ela pode ir para o comparativo de superioridade ou pode ir para o superlativo relativo de superioridade. Ela pode ir para as duas vias, tá? Mas a banca ela não foi feliz nessa questão, mas o que eu quero deixar aqui é que os colegas já mandei no grupo, né? Faça o treinamento, porque como nós vamos trazer mais possibilidades do que a quantidade de questões, significa dizer que vai ter coisas que aquilo que a gente vai trazer nos nosso resumo, mas que não vai estar na prova, claro, né? A gente vai trazer mais possibilidades do que o número de questões. Então, mas essa questão aqui do grau do adjetivo, né? Ela é uma concorrente muito forte para aparecer na prova de MOOCs. Dando continuidade aqui à questão de número 8, nós temos aqui o texto, o pavão. Deixa eu ver se a questão do pavão está se referindo ao que nós temos que ler o texto. Considerei por fim que assim é o amor, ó minha amada, de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delire em mim. Existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Os termos destacados são respectivamente... Agora aqui, colegas, nós temos que saber quais são os termos destacados, né? No nosso administrativo que transcreveu para cá não destacou. Mas como ele está falando condição integrante de pronome relativo, certamente ele vai estar falando do que. Então vamos aqui trazer aqui o que do tudo o que. Considerei por fim que assim é o amor,
ó minha amada, de tudo que ele suscita. Nós temos aqui o que? E esplende e estremece e delira em mim. Existe apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magníficos. Eu só encontrei o que aqui? Deixa eu ver. Ah, tá aqui o outro que, colegas? Tá aqui. Considerei que é assim e tudo o que. Então ele quer de fato saber a função, a classificação morfológica, né? Do primeiro que e do segundo que. Vamos lá. Os termos destacados são respectivamente conjunção integrante. Na primeira, bora ver. Considerei isso. Deixa eu falar, mas aqui eu não tenho por fim? Tenho. Bem aqui, colegas, é hora de falar uma coisa. Trazido muito pela IAOCP, né? São Luís, passeou por aqui. É trazido muito pela banca Legatos e a banca também, a banca JK também traz isso. Trata-se de termos intercalados, ou seja, são termos que vamos dizer assim, que atrapalha a sua visão em relação à análise sintática. Aí eu vou deixar um recadinho para os colegas. Quando nós tivermos, anote aí no seu caderno de anotações. Quando você estiver diante de uma questão de análise sintática, que você tiver um termo entre vírgula, você tire a vírgula. Tire o termo e a vírgula, tá bom? Porque a vírgula está ali por causa do termo. Você tira ali, ó. Se for um adjunto adverbial, que geralmente é, né? Algo referente a tempo ou lugar, você joga lá para o final, tá bom? Dessa forma você consegue visualizar melhor. O que eu quero dizer? Quando eu falo visualizar melhor, eu falo assim. Quando eu falo assim, considerei que assim é o amor, eu estou falando assim, considerei isso. Ou seja, eu tirei o por fim para que eu pudesse visualizar melhor que trata-se de uma conjunção integrante. Considerei isso, eu olho para trás e encontro um verbo, tá bom? Então eu tenho conjunção integrante, alternativa A ou alternativa D, tá bom? E quando eu falo aqui de tudo que ele sucinta, eu tenho o que aqui, olho para trás e encontro a palavra tudo, tá? Quando é que eu tenho um pronome relativo? É quando eu olho para trás e encontro um sintagma nominal, um substantivo. Quando eu olho para trás, encontro um pronome. Geralmente o pronome que vem antes do que é um pronome demonstrativo o o, né? Que eu posso substituir por aquele. Mas se eu tiver qualquer outro pronome antes do pronome relativo que, antes do que, esse que também é pronome relativo. O tudo aquele é um pronome indefinido. Então aqui nós temos um exemplo de um pronome relativo. Então aqui nós temos a alternativa A, conjunção integrante de pronome relativo. Colegas, percebam o motivo da gente tanto ter insistido, treinado em relação a esses trocadilhos de pronome relativo, conjunção integrante. Essa prova ela é de 2025. Nós já estamos nesse treino desses trocadilhos entre relativo e integrante há muito tempo. Não dá para errar uma questão dessa de jeito nenhum. Eu acredito que não dá. Quem do curso faz parte não é uma questão em que esse pronome relativo está envolvido. Posso até dizer mais, estão além da banca JK nessa ideia do que, porque vocês têm um repertório do que como locução conjuntiva na mnemônica do mesmo posto ainda concessivo, e tem também o repertório do que causal na mnemônica do ainda foi dado visto uma vez no cheque. Pronto. Aí vocês estão muito além do que a banca vai trazer no dia, daqui a 10 dias na prova de Morse. Tá aí, colegas, a nossa correção em relação a essa prova de Morse. É uma prova muito fácil, mas também com alguns problemas aí que a banca trouxe. A banca ainda precisa muito melhorar, né? Melhorar aí a sua ter cuidado, sei lá, tecnicamente, as suas questões, porque uma questão anulada em língua portuguesa, por exemplo, é uma questão que causa grande prejuízo para quem já está ali avançado, porque é uma questão que deveria pontuar apenas quem acertou, mas aí vai ponto para quem é mediano, para quem
nunca decolou e para quem está decolando vai para todo mundo. Então, é um grande problema da banca que repercute na sua pontuação essa ideia de trazer questões não somente nessa prova, mas também nas demais provas que ela vem trazendo questões tortas que acabam prejudicando, né, a pontuação do concurseiro. A partir de agora, nós ficaremos com o resumo daquilo que iremos esperar na prova de morros, tá? E o treino referente a esses assuntos da língua portuguesa. Oportunamente, no nosso próximo vídeo, nós iremos estar corrigindo as questões de matemática e também fazendo o mesmo treinamento para que possamos receber matemática de forma bastante tranquila daqui a 10 dias na prova de morros. Tá aí nosso recado. Até nosso próximo vídeo.